Oi família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai dar continuação no estudo de ontem. A gente vai estudar aqui 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 18. O apóstolo Paulo ele vai responder algumas perguntas que foram feitas a ele por uma carta que tinham sido enviado a ele por meio dos cidadãos de Corinto, pelos membros ali da cidade de Corinto. Eles queriam saber se era errado comer carne sacrificada a ídolos, Eu já compartilhei que o açougue naquela época, o mercado, quem abastecia o açougue eram os templos, As pessoas iam nos templos pagãos fazer os seus cultos a Deus e depois parte dessa carne era para essas pessoas, para os sacerdotes que faziam esses cultos, e então eles levavam até o açougue e vendia ali. Aí veio essa pergunta para o apóstolo Paulo, Eu posso comer essa carne, que foi... Na verdade, eles não sabiam se tinha sido sacrificado ou não, porque veio do templo, estava misturada com outras carnes ali, tá bom? Mas as melhores carnes vinham do templo, Porque eles ofereciam aos seus deuses, aos seus ídolos, os melhores, dos animais. Então, consequentemente, a melhor carne do açougue era a carne sacrificada a ídolos. E outra pergunta que eles fizeram: eu posso comer carne na casa do meu amigo pagão, que faz culto a Deus? Então eles fazem essa pergunta aqui, o apóstolo Paulo. Então desde o versículo 14, a gente vai estudar do versículo 18 em diante, mas desde o versículo 14 ele vai trazendo essa conclusão aqui para eles, Ele fala: portanto, julgai vós mesmos, ou seja, vocês mesmos vão julgar de acordo com o que eu vou ensinar a vocês, tá bom? E aí então ele fala no versículo 16 e no versículo 17 sobre o sacramento, sobre a ceia do Senhor. Quando nós tomamos o sacramento, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então o que acontece? Esse alimento que você ingere faz parte de você, parte do seu organismo, Algumas pessoas até dizem assim, a gente é aquilo que a gente come, Mas realmente quando nós comemos o pão e bebemos a água em memória do corpo e o sangue de Cristo, é realmente para fazer parte de Cristo, é uma comunhão que nós temos. Então, diante dessas perguntas, ele ensina sobre o sacramento e ele começa aqui então a falar no versículo 18, que é o que a gente vai dar continuidade aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes no altar? Então ele está falando, olha, aqueles que comem, Eles perguntaram: nós podemos comer a carne sacrificada a ídolos lá no templo pagão deles? A resposta de Paulo é não, porque quem come lá no templo está cultuando, está participando, olha o que ele fala aqui, Porventura não se tornam participantes no altar? Então se você comesse carne pagã, carne sacrificada a outros deuses lá no templo, lá já era o culto a outros deuses, a outros ídolos, Então era proibido. Ele fala: não pode comer lá, porque você vai estar participando de um culto, a um ídolo, a um deus falso, tá bom? Então lá não pode. Então essa é a primeira coisa aqui. A ideia é que Paulo já tinha ensinado que os ídolos nada é, e os coríntios se sentiam assim, seguro, dizer: já que os ídolos nada é, que só existe um único Deus, então tanto faz se eu comer a carne ou não, A gente vê isso também, a ideia de Paulo bem expressa aqui em Salmos 115, a partir do versículo 5, que ele vai falando dos ídolos ali, Ídolos de pedra, madeira, bronze, ouro. Lá diz assim, tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som sai algum da sua garganta, Então não sai som da garganta. Então os ídolos nada é. O apóstolo Paulo mesmo falou isso, que não tem problema nenhum, os ídolos não são nada. E aí os coríntios se sentiam à vontade para comer carne lá no templo pagão. Mas aí o apóstolo Paulo responde: não, lá não, porque você vai estar participando de um culto, Isso caracteriza a idolatria, tá bom? Então essa é a primeira coisa aqui que ele falou, O versículo 19 ele continua dizendo: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não aos deuses.
E não quero que sejais participante com os demônios. Aqui é bem interessante que primeiro ele fala, os ídolos é alguma coisa? Não, o ídolo não é nada, né? Até esse dado momento ele tinha falado que é madeira, é pedra, não tem nada por trás disso aí. Porém, ele traz isso aqui, né? Que quando nós participamos, nós acabamos cultuando aquele Deus, participando no culto. E aí então ele pega e fala essa parte, né? Que aqueles que sacrificam tornam-se participantes com demônios. Até o dado momento ele não tinha falado que esses ídolos tinham algo por trás, né? Ou seja, as nações que regiam as outras nações ali, os deuses, né, que regiam outras nações, que não são deuses coisas nenhuma, né? É tudo imaginação das pessoas, né? Por exemplo, vamos pegar um deles, Moloque, né? Na Israel, né, no Velho Testamento, nós vemos um culto ao deus Moloque que sacrificava crianças, né, pessoas humanas ali. Então quem está por trás disso? Quem inspirou, né, as pessoas a fazer isso? São os demônios, são espíritos malignos, o próprio Satanás, tá bom? Então ele está falando que aqueles que sacrificam a ídolos estão sendo participantes com os demônios. Então não deveria isso acontecer, não pode ir lá e comer nos cultos com eles aqui. Essa é a resposta que ele dá. Versículo 21 ele diz assim: não podeis beber do cálice do Senhor e dos demônios, não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, né? Ou seja, aqui ele está falando que você não pode participar das duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, você não pode viver no reino celestial, mas ter um chalezinho lá na Babilônia, né? Ou é uma coisa ou outra, como Jesus ensinou. Ninguém pode servir a dois senhores, né? Então, a gente não pode participar da mesa do sacramento do Senhor e ficar com a boca suja, falando palavrão, essas coisas. Então, ele traz, eu estou trazendo essas aplicações aqui, né? Mas a resposta dele é que não, né? Que eles não podiam ir lá cultuar. E então, continua aqui, versículo 22, né? Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que o Senhor? Nós somos mais fortes do Senhor? Dá para medir força com o Senhor? Não. Então ele tinha falado na mensagem de ontem, falando de Israel. Israel mediu forças com o Senhor, queria medir forças com o Senhor e se deu mal, né? Eles morreram no deserto por conta disso. Continuando aqui, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Quando ele fala cada um busca o que é do outro, né, é para não sermos egoístas, pensarmos no nosso próximo. Ele vai trazer a questão aqui, que se alguém, um membro novo, te vê lá no templo pagão, ele vai falar, acho que pode adorar outros deuses, né, porque o irmão aqui, ele está adorando lá. Então nós não podemos fazer isso, é isso que ele está trazendo aqui, né? Versículo 25, né? A pergunta, e no mercado, né? Eu tenho que saber de onde veio essa carne, né? Porque tudo vem do Senhor. O boi que foi sacrificado a um ídolo lá no altar, lá no templo pagão, desceu para o mercado a carne e está sendo vendida ali. Nós sabemos que o ídolo nada é. E quem fez o boi? Foi o Senhor, a vaca foi o Senhor. Então ele fala, isso é lícito, nós podemos comer, né? E aí a resposta de Paulo, pode comprar então qualquer coisa no mercado e comer aqui no açougue, né? Aí ele diz aqui, porque do Senhor é a sua plenitude, ou seja, tudo é do Senhor. Então ele responde aqui, versículo 25, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ou seja, não pergunta nada, você pode ir no açougue e comprar lá, você não precisa perguntar para o açougueiro, essa fraldinha aqui, ela tem demônio, né? Ou você que cortou essa picanha aqui, qual que é a sua religião, né? Ou a pessoa está lá na Bahia, fica com medo de comer um acarajé, ou seja, qual for o prato aí, né? Não precisa ter medo, porque o que Paulo está falando, compra, come e não pergunta nem de onde veio, porque o que é sacrificado aí, depois que sai do templo, você não está participando do culto ali, tá bom? Então não tem problema nenhum. Então se alguém perguntar para mim, as pessoas estão dando bala aqui de Cosme e Damião, você chupa? Eu chupo, né? Para mim não tem nada a ver, eu chuparia a bala aqui e para mim não tem nada a ver. Vamos continuar aqui, né?
Você não precisa perguntar qual é a religião do açougueiro para comprar a carne. Paulo falou, compra de tudo, nem pergunta, só vai lá e come. Tudo quem fez foi o Senhor. Então vamos lá, a outra pergunta que fizeram é o seguinte, mas e se o meu amigo pagão, ele fazer um churrasco, né, com essa carne aí sacrificada, eu posso ir? Ele me convidou para ir na casa dele, eu posso ir? Bom, o churrasco na casa do amigo é algo cultural, ele é seu amigo, ele não vai deixar de ser seu amigo porque você se tornou membro da igreja. Então o apóstolo Paulo responde assim, ó, se algum dos infiéis, ele chama de infiéis, né, vos convidar e quiser ir, comei de tudo o que ele puser diante de vós, sem perguntar nada, por causa da consciência. Então vai lá e come, não pergunta nada de onde veio a carne, não tem problema nenhum. Eu estou falando de algo cultural que existia, né, na época do Coríntios, né? Hoje em dia não tem muito essa... dá para nós fazermos algumas aplicações, mas a maneira hoje em dia é diferente, né? Continuando aqui, versículo 28, né? Então ele tinha respondido aqui que pode ir lá comer na casa do seu amigo, não tem problema nenhum. Mas ele coloca uma restrição, né? Ele coloca no versículo 28 aqui, ó. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, quando ele fala aqui, ó, mas se uma pessoa falar para você, né, você tá lá no churrasco, e fala, ó, essa carne aí foi sacrificada a ídolos. Aí ele fala, então você não deve comer. Por quê? Você vai estar participando do culto? Não, não é que você vai estar participando do culto. O culto é lá no templo. Ele fala por causa do irmãozinho, ou seja, um membro novo. Ó, ele fala que é por causa, se alguém vos disser, quem é esse alguém que vai vos dizer, né? Por causa do que vos advertiu. Quem está advertindo é um membro novo, que acha que não poderia comer. Então, para não escandalizar esse irmão, o apóstolo Paulo pega e fala, então não come, porque você pode afastar alguém da igreja por conta disso. Então não coma, né? Essa é a resposta de Paulo aqui. Aliás, ele tinha respondido, acho que no capítulo anterior, falando isso, que Cristo morreu por essas pessoas. Por que eu vou afastar essas pessoas do evangelho por causa de um pedaço de carne ou por causa de um churrasco? Né? Eu devo ser exemplo para as outras pessoas. Versículo 29. Vamos ver se a gente chega no final aqui, o versículo 33. Versículo 29 diz, Digo, porém, a consciência não atua, mas a do outro. Ou seja, é por causa que o outro vai achar que é errado que eu não devo comer. Não que na minha consciência eu estaria cometendo algum pecado. Como ele falou, a plenitude é do Senhor. Tudo foi criado por Deus. Pois, por que há de minha liberdade julgar pela consciência do outro? E aí ele continua, se eu com gratidão participo, por que sou censurado naquilo que dou graças a Deus? De sorte que quer comais, quer bebais, faça qualquer coisa ou outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Versículo 33, portai-vos de modo que não sejais causa de tropeço aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Ele está falando de nosso comportamento, de nós nos comportarmos de tal pessoa, de tal maneira, né, de tal modo, de não servir de pedra de tropeço para outras pessoas. Nós podemos fazer uma aplicação aqui, né? Você pode ir lá no bar do seu amigo e tomar ali um guaraná? Pode, né? Mas tem que tomar cuidado com a aparência do mal. Passa um outro irmão e fala lá, ele está tomando cerveja lá, né? Ele vai julgar isso. Ou também ele vai falar, você mesmo explicando para o irmão, falando, olha, não, estava tomando um guaraná. Mas se esse irmão, por exemplo, ele tem problema com a palavra de sabedoria, com vício, ele vai falar, não tem problema nenhum eu estar no bar, então é só eu não beber. E aí ele vai lá para o bar, só que ele tem fraqueza pela bebida, então aquilo vai fazer com que ele tropece, porque quando a gente tem um vício, uma fraqueza, a gente tem que fugir da tentação. É como o apóstolo Paulo falou, fugir da idolatria. Então ele deveria fugir do lugar onde ele se sentiria mais tentado, provado. Então, se ele ficar naquele ambiente, ele vai cair, entendeu? Então, a gente tem que ser exemplo para essas pessoas também. Bom, eu acho que vou ler o último versículo aqui, o 33, né? Diz aqui, como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas de muitos,
para que assim me possam salvar, né? Ele fala que, o apóstolo Paulo fala que ele não busca os seus próprios interesses, que ele busca o outro, né? Abençoar a vida dos outros, e ele se privava de muita coisa justamente por isso, para que ele não servisse de pedra de tropeço para outras pessoas. Então vamos aqui algumas aplicações rapidinho para finalizar a mensagem aqui. Eu preciso ter medo então de coisas, né? De trabalhos que as outras pessoas, alguns falam trabalho, outros falam macumba, eu não sei o nome adequado que fala, algum feitiço que alguém faz, né, contra mim? A resposta é não, né? Porque Deus, nós temos a proteção. O inimigo, ele tem poder? Tem poder, né? A gente vê isso que quando na Israel, né, quando Moisés foi libertar o povo, as pragas que Deus fazia por meio de Moisés, os sacerdotes, né, de Faraó fazia serpentes, fazia piolho, fazia a água virar sangue também, eles não conseguiam desfazer o que Deus fez, né, mas eles conseguiam imitar, num poder bem limitado mesmo, porque a gente observa que as serpentes que eles fizeram, né, aquelas serpentes foram engolidas pela serpente do Senhor, que era a serpente o cajado, né, de Moisés, de Arão. Então o poder de Deus é infinitamente maior, né? Então a gente não precisa ter medo de feitiço, essas outras coisas não. Até aqui em Números 23 diz assim, ó: pois contra Jacó é o nome que se dá para Israel. Ele vai falar Israel aqui também, mas falar Jacó e Israel é a mesma coisa, tá bom? Ele está falando do povo de Deus. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação, nem contra Israel, né? Então, contra o povo de Deus não vale encantamento, feitiço, nada disso vai pegar, tá bom? Então é isso que significa aqui. Aqui eu queria compartilhar com vocês também rapidinho, né, uma citação aqui de Lutero, né? Lutero, ele diz o seguinte: Satanás, como bem afirmou Lutero, é um cachorro na coleira de Deus. Ou seja, mesmo que o inimigo tenha poder, é um poder limitado que ele tem que ter permissão para agir. Igual no caso do livro de Jó. A gente vê que ele pede permissão para poder tocar na vida de Jó, fazer com que aconteça coisas na vida de Jó. E Deus, ele permite. Então Deus, ele permite. Como a escritura que nós lemos ontem também, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, né? Que não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixa ser tentado além do que podemos suportar. Então Satanás, como diz Lutero aqui, ele é como se fosse um cachorro na coleira, né? Só vai até onde Deus permite, né? Deus, ele puxa a corrente ali, ele não deixa ele ir além do que aquilo. Então ele tem poder, mas nós não precisamos ter medo, tá bom? Porque o poder de Deus é infinitamente maior. E conforme falou, nós temos a proteção do Senhor, né? Porque nós somos o povo do convênio do Senhor. Isso implica que nós estamos livres de tudo? Não, isso é mediante a nossa fidelidade, tá bom? Mediante a nossa fidelidade. Deus, ele não se deixa escarnecer. Então, se eu não guardo os mandamentos, eu fico sem proteção. Aliás, foi a mensagem, né, lá em Êxodo, esse justo número 23 aqui, que fala que contra Israel não vale encantamento ou feitiço. O que aconteceu? Israel caiu no pecado. E aí veio uma praga, matou lá 23 mil, que é o que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 8. Eu vou ler aqui, ó. E não forniquemos, ou seja, não cometer adultério, não se prostituir, é isso que significa fornicação, né? Pecados sexuais. Ele diz assim: não forniquemos, como alguns deles fornicaram. Está citando Israel antigo. E caíram mortos em um só dia, 23 mil, tá bom? Então, se nós quebramos os mandamentos e só andamos na vida errada, a gente fica sem essa proteção do Senhor. Aí certamente o inimigo, ele vem e toma conta mesmo. Então nós temos que observar isso, né? Não é só se tornar membro da igreja, né? E é andar com o Senhor, guardar os mandamentos, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.